Salve, salve você, meu cara Alfartana, minha cara Alfartana, Domingão Alfacom, cheio de novidades, cheio de coisas legais. O blog aí, a equipe alfaconcurso.com.br, bombando, cheio de coisas legais para você aproveitar. Descontos imperdíveis que o Alfacom preparou para você e que valem nesse Domingão Alfacom. Então não fique marcando bobeira. Não fique dando uma de Zé Ruela e acabe perdendo esses descontos aí que o Alfacom faz com todo carinho, que o Alfacom faz com toda a preocupação, para que você não tenha desculpa de que não pode estudar, para que você não tenha desculpa de que não tem condições de investir no seu futuro. O investimento seguro no futuro é a melhor coisa que você pode fazer. E investimento também é economia. É uma coisa que eu sempre falo, é uma coisa que eu sempre digo. E eu selecionei aqui alguns assuntos para a gente trabalhar. E eu vou trabalhar só esses assuntos com você, porque ainda não temos questões sobre esses assuntos, que são assuntos recentes. Então eu vou trabalhar eles na teoria, ampliando um pouquinho a dimensão dos assuntos, ampliando um pouquinho aí o desdobramento desses assuntos, tá? Primeiro chamou bastante atenção e vem lá da Venezuela, que é a ação do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que fez uma coisa interessante, que até então a gente sabia que o Nicolás Maduro queria ocupar o lugar de Chávez, tudo bem. Agora, trabalhar no cartório que registra o nascimento de Cristo, aí eu já acho esquisito. Ele, numa atitude super populista, usando um discurso apelativo e até provocativo, ele fez o quê? Antecipou o Natal na Venezuela para 1º de novembro. 1º de novembro, alguns dias atrás, os venezuelanos comemoraram o Natal. Ele fez isso numa ação, como eu já disse, populista, querendo chamar a atenção para o que ele disse ser a felicidade do povo venezuelano, dizendo que isso contribuiria bastante para o povo venezuelano ficar satisfeito, ficar feliz, ficar contente e não ter motivos aí de preocupação, motivos aí de tensão. Em vez de esperar até 25 de dezembro, que é a data oficialmente colocada dentro da tradição cristã, ele faz essa antecipação. Mais uma atitude para chamar a atenção desse presidente que tenta, com todos os esforços, ocupar uma imagem deixada, um vazio deixado pela morte de Hugo Chávez. Vale a pena você lembrar que Hugo Chávez morreu em 5 de março de 2013 e a morte de Hugo Chávez deixa um vazio na política venezuelana. Todos ficaram na expectativa e não sabiam se o Nicolás Maduro assumiria como vice de Chávez ou se ele convocaria novas eleições. E ele convocou novas eleições e saiu como opositor o mesmo candidato que tinha saído contra o Chávez, Henrique Capriles. Henrique Capriles e Nicolás Maduro disputaram uma acirrada eleição onde Nicolás Maduro venceu, mas com uma margem muito pequena dos votos. Essa vitória do Nicolás Maduro por uma margem pequena de votos deixou todo mundo na expectativa e com uma certeza, Nicolás Maduro não era Hugo Chávez. Hugo Chávez já havia feito um projeto bem interessante na Venezuela, deixa eu só voltar aqui para o ladinho um pouquinho, chamado de chavismo. Esse chavismo que nada mais é do que políticas sociais de caráter populista. O chavismo, ele acontece motivado por uma revolução que ele mesmo chamava de revolução bolivarista, por causa de Simão Bolívar. E o próprio Chávez se considerava um libertador da América. O próprio Chávez se considerava o portador de um mecanismo, portador de uma política que tinha como objetivo conduzir o povo venezuelano para uma vida equilibrada, cheia de equidade social, dentro dos princípios socialistas. Ele estava alinhado junto com Evo Morales, da Bolívia, alinhado também com os irmãos Castro, em Cuba, e na época também tinha boas negociações, boas conversações com Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Brasil. E o Hugo Chávez ajudou a representar aquilo que nós chamávamos do novo socialismo populista latino-americano, essa onda de políticas populares com objetivos sociais, mas que garantem um amplo controle do Estado sobre diversos mecanismos e instituições. Vale a pena pensar no trabalho que o Hugo Chávez teve, no empenho que ele teve também para manter o petróleo valorizado e dessa maneira garantir a estabilidade da burguesia petroleira dentro da Venezuela. Porque a gente não pode cair na ilusão, no sonho, na utopia de acreditar que não exista na Venezuela uma burguesia beneficiada pelos lucros oriundos da exportação do petróleo. Toda aquela imagem de sustentação que o Estado tem dentro de um princípio socialista também é mantida por interesses econômicos, já que a produção de petróleo dentro da Venezuela é hoje o seu principal carro-chefe.
Vale a pena lembrar também que ainda antes de morrer, ainda sob a presidência de Hugo Chávez, a Venezuela entrava no Mercosul o ano passado, em 2012. E a entrada da Venezuela no Mercosul foi importante, porque é o primeiro país aí fora dos países fundadores que passou a fazer parte do bloco, aproveitando aquela saída do Paraguai, aquela suspensão temporária que ainda não acabou, que o Paraguai sofreu por conta do afastamento de Fernando Lugo. Muito bem, a imagem de Chávez e o chavismo, portanto, continuam muito vivos na cabeça do povo venezuelano. E é isso que o Nicolás Maduro tenta reviver para ganhar o apoio popular, muito importante, uma vez que, politicamente falando, ele ainda encontra resistência dentro dos seus quadros. Inclusive, é uma resistência muito grande dos deputados da oposição em concordarem ou serem coniventes com os projetos políticos do presidente Nicolás Maduro. E ele tenta reproduzir o modelo chavista desde a sua forma de se portar, nos seus discursos e tudo mais. Recentemente também foi muito criticado a criação do vice-ministério para a suprema felicidade social do povo venezuelano. Se você acha que o Brasil, com suas dezenas de ministérios, tem problemas, você imagina então a Venezuela, que cria um vice-ministério que tem como objetivo garantir a suprema felicidade, porém a felicidade social do povo venezuelano, garantindo aí ao povo não apenas elementos, ou melhor, não garantindo elementos econômicos, mas sim garantias sociais que contemplem aí as necessidades dentro da ótica do governo. E sem contar as outras declarações dele, falando que o rosto de Chávez apareceu lá num túnel, que o rosto de Chávez apareceu para operários, dizendo que Chávez estava entre nós, quer dizer, entre eles lá, porque entre aqui não tá não, aqui não tá não. Mas são coisas que chamam a atenção e mostram até onde o apelo populista de uma política social, eu diria, fundamentalista, fanática, pode chegar. E hoje ele é a grande expressão do movimento populista. Então fica ligado com relação à Venezuela, fica ligado com relação a essas temáticas, porque isso está num quadro maior, isso está numa situação maior, que é o quê? Que é a política da América Latina. É a política da América Latina, que obviamente passa hoje por um processo que ainda mantém a característica do populismo, ou seja, mudanças sociais com o objetivo de garantir aí o imenso ou intenso apoio popular. Apesar de, como eu já disse, não ser uma imagem tão carismática como era Hugo Chávez, Nicolás Maduro está se mantendo com esse tipo de política, com esse tipo de atitude. Lembrando que ele diminuiu um pouquinho as alfinetadas nos Estados Unidos, o Chávez fazia um pouco mais isso, só que mesmo assim a política entre os dois países não é uma política de flores ou de rosas, é uma política muito mais de espinhos, marcado aí por questionamentos e por críticas de ambos os lados, tá certo? Então fica ligado aí na Venezuela. E vamos voar para outro lado do mundo, vamos para outra parte e vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. Saiu aí um parecer após uma investigação palestina sobre a causa da morte de Yasser Arafat. E a causa da morte foi apresentada como envenenamento. Lembrando que o Arafat morreu em 11 de novembro de 2004, aí, né? Quase 10 anos após a morte do líder palestino. Nós temos aí a investigação palestina confirmando que ele foi envenenado e não morreu de morte natural, como quiseram fazer acreditar os periódicos e jornais na época de sua morte. Interessante você lembrar o seguinte: o Arafat foi um dos fundadores, em 1964, da OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, em 1964. E a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, atuava por meio de luta armada para garantir ou para buscar o reconhecimento do Estado palestino. Essa OLP, ela trabalhou intensamente e atuou em diversos momentos que o Ocidente chamava de terroristas, para chamar a atenção e para apelar sobre a necessidade da criação de um Estado árabe na região onde hoje nós temos apenas o Estado de Israel, às margens do Rio Jordão. 1964, então, um ano marcante. Só que em 1993, eu diria que é mais marcante ainda, porque em 1993 nós tivemos os acordos de Oslo, e esses acordos de Oslo, eles foram muito importantes para a história da Palestina. Eles foram um momento onde nós tivemos o Bill Clinton
intermediando um acordo entre Yasser Arafat, da Palestina, e Yitzhak Rabin, que então era representante do Estado de Israel. Nesse acordo aqui, ou nesses acordos, Yitzhak Rabin fazia a proposta de retirada dos judeus assentados na Cisjordânia e na faixa de Gaza, entregando gradativamente esse território ao controle palestino, desde que Yasser Arafat abandonasse a luta armada e passasse então às negociações políticas, diplomáticas, usando os termos políticos ao invés das armas e também das munições. Para os palestinos era muito vantajoso. E esse acordo foi firmado em 1993, numa cena muito bonita, onde Bill Clinton intermediava os dois líderes aí. Sorte que o Bill Clinton não chamou os dois para fumar um charuto, né? Senão a situação ia ficar complicada, ainda mais se fosse no salão oval da Casa Branca, se é que vocês me entendem. Mônica Lewinsky, lembra daquela situação? Deve ser muito tesão esse salão oval da Casa Branca, cara. O Kennedy comeu a Marilyn Monroe lá dentro, né, cara? Passou o sarrafo na Marilyn Monroe, mas um monte de presidente deu mais sapecado nas mulheres aí, cara, o outro lá, o Clinton, fincou-lhe o charuto na coitada. Cara, deve ser uma sala, salão oval, salão paulau também, né, se é que me entende, mas enfim, não vamos entrar nos méritos da questão. O fato é que os acordos de Oslo não deram em nada, porque um extremista judeu acabou matando o Yitzhak Rabin, aí ao matar o Yitzhak Rabin, nós temos os planos indo por água abaixo, ou por areia abaixo, né, já que nós estamos falando da região da Palestina. E aí o interessante é você saber o seguinte, o que é a OLP? Era a Organização pela Libertação da Palestina, luta armada, acabou virando a ANP, que não é a Agência Nacional de Polícia não, tá, filho? Você que é concurseiro, às vezes fica meio perdido. A ANP é a Autoridade Nacional Palestina, e o Arafat a ANP era representante, ele era o único responsável por negociar os assuntos relacionados à política da Palestina, ele era chefe da ANP. Só que com a morte do Arafat, nós temos um racha dessa Autoridade Nacional Palestina, e hoje na Palestina representando os interesses da Palestina, nós temos dois partidos que apresentam uma confusão e que brigam entre si, na verdade. Nós temos o Al-Fatah. Esse Al-Fatah é pacífico, ele tem o representante da ANP, o Abu Mazen, o Mahmoud Abbas, que é o único reconhecido para negociar os interesses palestinos, e nós temos também o Hamas. E o Hamas é responsável ainda por ações terroristas. O Hamas, ele ainda é responsável por atos considerados terroristas e não é a favor das negociações de paz. Só que isso tudo começa a desagregar com a morte do Arafat. Quando o Arafat morreu, não existiu um líder capaz de centralizar esses objetivos como o Arafat centralizava. Então hoje, qual é o grande problema, ainda mais com essa denúncia de que o Arafat morreu envenenado? Isso tende a acirrar as disputas que existem dentro disso aqui, ó. O Estado de Israel. Deixa eu falar para você. O Estado de Israel existe desde 14 de maio de 1948, tá certo? Desde 14 de maio de 1948, quando nós temos Ben-Gurion declarando a independência do Estado de Israel. Porém, o Estado de Israel fica num território chamado de Palestina. O Estado de Israel tem dois povos dentro do no seu interior. Se é dentro, é óbvio que é no seu interior. O Estado de Israel tem dois povos no seu interior. Um é chamado de povo judeu, ou povo hebreu, de religião judaica. O outro é chamado de povo palestino, de origem árabe e religião islâmica ou muçulmana. Então esse é o problema. Nós temos um Estado, o Estado de Israel, mas nós temos dois povos dentro do Estado de Israel. O povo judeu, tá aqui ó, para você nunca mais esquecer, de religião judaica, e o povo palestino de origem árabe, de religião muçulmana. Então eles vivem, disputando questões, eles vivem disputando situações, e sem contar que o povo palestino vive sob um regime que torna a sua presença ali uma presença indesejável, segregada. Existe em relação ao Estado, ou melhor, existe por parte do Estado judeu, do Estado de Israel em relação ao palestino, uma exclusão, uma segregação. Existe a construção de muros ao redor ali da faixa de Gaza. Nós temos
temos também uma ameaça constante por parte dos israelenses contra os palestinos e os palestinos querendo o direito de ter um Estado reconhecido, já que eles estão na região há muito tempo e por questões políticas e de disputas internas acabaram ficando sem o seu Estado. Então eles reivindicam dentro daquele território a criação de um Estado árabe, principalmente nas duas regiões onde existe a concentração de palestinos, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Portanto, essa notícia sobre Yasser Arafat ter morrido envenenado leva diretamente a Israel a principal acusação. Israel nega qualquer tipo de participação na morte do líder palestino, mas isso também não é de se espantar. Lógico que ele iria negar, tá certo? Então fique ligado nessas duas dicas, nessas duas informações, nessas duas notícias e aproveite todos esses descontos que o Alfacom preparou para você. Esse foi o Domingão Alfacom e essas foram as notícias e informações importantes para você ficar sempre ligado no mundo das atualidades. Um super beijo e até a próxima. E aí, meu fartano, o que você achou desse vídeo? Se você gostou e quiser conhecer um pouco mais do Alfacom, você pode acessar esses vídeos que estão aqui, ó. Então, se você clicar nesse primeiro vídeo aqui, você vai ver algum vídeo do humor concurseiro. Cara, pra você dar uma quebrada nessa tensão e que está estudando para concurso público, muito legal, vale a pena. Se você quiser ver a história dos milhares de aprovados que nós temos, você pode clicar no segundo vídeo, onde nós vamos ter depoimentos de muitos alunos aprovados. E se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, clique nesse terceiro vídeo, onde você vai ter acesso aos eventos gratuitos do Alfacom. E com certeza estaremos transformando a sua vida.